Seja muito bem-vindo ou muito bem-vindo ao podcast Marketing Fitness. Aqui a gente discute as principais estratégias e táticas para matricular alunos novos. Conversa de hoje com Lari Gonzaga, mais 57 alunos novos. Uau! Hello! Não estou em casa, estou no salão, mas o nosso compromisso estava marcado, não perco. Que sensacional! Tá dando para me ouvir? Tá dando para te ouvir, você tá toda bonita, toda chique, com os cabelos, maquiagem, tudo, olha só. Ele tá falando que eu não sou bonita normalmente, gente. Só porque ele me vê toda estraçalhada na piscina, igual ontem, entendeu? Mas isso é o meu normal, tá? Só pra você saber, Então, assim. imagina isso, né? Imagina que eu te vejo treinando e de repente você aparece aqui com o cabelo feito e tudo assim. Lari, Pois seja é, muito eu tô no bem-vinda. salão. Obrigada. Pô, muito feliz em ver você aqui. E sabe o que eu lembrei antes de te apresentar? Antes de você se apresentar, eu vou te apresentar. Eu lembrei que em 2018 eu inventei de fazer um podcast. E aí eu morria de medo, né? Imagina, para quem nunca fez um podcast, nunca apareceu por aí, meu Deus, vou fazer um podcast. A primeira pessoa que eu chamei foi o Flávio, que era uma pessoa que não podia falar não, né? Eu falei, Flávio, vamos gravar. E você lembra quem foi a segunda pessoa? Lembro, fui eu, no dia do meu aniversário. Foi no dia do aniversário? Foi, Que você não maravilhoso. lembra? Foi no dia do meu aniversário, né? Eu lembro que a gente falou da comemoração de burpees lá que a gente fez em 2012 do seu aniversário. Cara, maravilhoso ter você aqui. Segundo podcast na vida que eu gravo com você, provavelmente. E muito feliz que já passou tanto tempo e a gente continua nessa, né? Continua junto, trocando altas ideias sobre estratégias, táticas, vida e tudo mais. Então, para quem não a gente conhece, tenta conversar sem falar de trabalho, mas a gente nunca consegue, né? Então vamos gravar logo, né? A gente tem um grupo que o nome do grupo é Proibido Falar de Work, né? Proibido Falar de Trabalho. Vamos ver se a gente consegue manter isso. Obrigada. Não, eu vou policiar o grupo para a gente não falar de trabalho. A gente falar de treino, falar de outras coisas, mas não de trabalho. Bom, para quem não te conhece, Lari, como que você se apresenta e conta a sua história em 3 minutos? Caramba! É louco porque eu tô numa fase nova da minha história aí, né? Ontem mesmo ainda comentei com você. Assim, né? Sim, são grandes ela é ciclos. dividida em ciclos. E são ciclos, mas eles se conectam de alguma forma, né? Como o Steve Jobs já dizia, no final você vai olhar para trás e você vai entender que, na verdade, tudo que você fez acaba se conectando. E ontem mesmo eu comentei com você, né, uma coisa que eu vou falar aqui para o pessoal, que é assim, eu tenho vários projetos. Hoje eu me considero muito mais empresária, né, do que realmente professora, educadora física e tudo mais. Mas eu tenho no meu coração de que eu sempre vou ter um projeto de fitness rodando, né? Então, agora eu tenho o 1K+, apesar de ter outras coisas. Eu falei para você até de uma ideia que se eu fosse abrir uma loja de roupas, seria uma loja de roupas fitness, né? Então, assim, o fitness, ele tá no meu coração, é a minha formação. É muito, assim, acho muito difícil, né? A gente não sabe o dia de amanhã, mas assim, acho muito difícil eu sair do fitness, assim, porque é realmente um amor que eu tenho. Então, a minha história é basicamente toda em cima do fitness, né? Eu comecei com muito cedo, assim, indo na academia e me apaixonando pelas aulas de ginástica coletiva e tudo mais. Ali eu decidi que eu iria ser treinadora da Les Mills Brasil, que na época era a empresa, ainda é, né? Acredito, a empresa de ginástica coletiva que mais, enfim, é mais estourada, né, do Brasil. Então, eu dediquei muito desse primeiro ciclo a essa empresa e sou muito grata a tudo que eu aprendi lá. Passou esse ciclo, eu quis ter o meu próprio negócio, minha própria academia, e aí foi dentro do CrossFit, né, que isso aconteceu. Foram 9 anos, quase 9 anos de CrossFit, né? Você me conheceu lá no primeiro ciclo, mas acho que a gente começou a conversar mais, assim, e trocar mais ideias como empresários, assim, né, no CrossFit. Fizemos juntos treinamento lá na Argentina. E agora eu tô numa segunda fase, que é a fase de pegar tudo isso, né, que eu passei, que eu aprendi, e aplicar em outros tipos de negócio, como, por exemplo, um negócio online, né, já que o marketing sempre foi uma coisa pela qual eu sou apaixonada. Então, já falando para vocês aqui, gente, o Samuel, ele briga comigo, porque ele fala que eu sou blogueira
à toa, entendeu? Que eu deveria usar mais estratégias. E aí é ele que me ajuda com essas estratégias. Se depender de mim, eu fico só falando e conversando com as pessoas na internet. Mas, Aí ó, o Samuel vai lá e puxa minha orelha. mas não é só com você, tá? Por exemplo, quando eu vejo uma pessoa fazendo com tanta naturalidade e gostando tanto de se comunicar, eu acho um desperdício você não ter um produto no final. Porque as pessoas querem, de alguma forma, aprender com você, uma vez que elas estão te consumindo, né? Elas estão te vendo. O exemplo seu é clássico. Eu sempre admirei tudo que você fazia no marketing da CrossFit Rio Preto. Sempre admirei tudo que você fazia no seu Instagram. E eu não tenho essa pegada, né? Inclusive, os meus stories nesses últimos dias, eles são mais blogueiros porque eu reposto as coisas que você faz, né? Eu brinquei, pô. Eu sou bem feliz em estar fazendo. Fizemos um treino, a gente para uns dias para trocar umas ideias e você faz ali, eu tenho a chance de repostar. Mas não é só com você. Vou dar um exemplo. O Axel, lá do Seeking Growth. Mesma coisa, ele tinha um podcast, pô, um baita trabalho fazer o podcast no nível que ele fazia desde o começo. E eu brigava com ele, falava, cara, o podcast ele tem que ser a porta de entrada para você ter um produto no final. E aí, esses dias, fez um ano, olha só que legal, né? Fez um ano agora, começo de fevereiro, que ele lançou a comunidade dele. E aí, então, hoje ele tem o podcast Seeking Growth e a comunidade Seeking Growth. Enfim, e eu sei que você sempre me ouviu, por mais que a gente fica discutindo, mas tem marcos importantes nessa história toda. Então, vamos lá. Para a gente falar de marketing e como você tem feito isso hoje Nunca Mais, que é o seu programa de fitness, aí você tem outras empresas nascendo aí, né? Mas, Lari, talvez você não lembre, mas você foi me visitar na segunda academia, né, na filial da Maquizinha, aqui em Rio Preto, e você foi me visitar como uma representante da Les Mills, né, da Body System Les Mills, e querendo saber dos programas de ginástica. No caso, a gente só tinha RPM naquela época. E eu lembro que aquele dia já veio uma admiração muito grande, porque, assim, você era uma pessoa que nem eu. Você é uma pessoa nova, acho que você tem, não vou revelar a sua idade, mas a gente tem a mesma idade. Deixa no ar. Ele não tá querendo revelar dele, entendeu? Deixa no ar, deixa no ar. Então, assim, eu vi uma pessoa que nem eu, mas uma pessoa já com uma postura de liderança, chegando num lugar, meio que prospectando um cliente melhor, né? Sabendo ali o que está acontecendo e não está. Então, ali já existiu uma admiração. E aí, o segundo marco é quando você decidiu, então, que iria ter a CrossFit Rio Preto, e vocês foram lá e compraram o curso Level 1 na Argentina, porque não tinha no Brasil. Isso era 2013. E aí tem coisa que eu não sei se você sabe, mas por existir aquela admiração e ver que vocês estavam treinando, eu e o Flávio, vocês estavam treinando em Rio Preto, eu e o Flávio treinando em São Carlos, a hora que vocês falaram, pô, a gente já comprou, vocês não vão, não? Então, saiba disso, tá? Eu tenho grandes feitos na minha vida vieram aí a partir de iniciativas que você trouxe e se mostrou como um exemplo a ser seguido, e eu fui lá e segui. Então, te agradeço por isso aí publicamente. Obrigada. Aquela experiência de ir para a Argentina fazer o Level 1 foi memorável, né? Não tem. Foi. Parece que se não tivesse sido daquele jeito, não teria sido tão especial hoje, quando a gente lembra, né? Eu tenho essa sensação, assim. Não teria. Eu lembro daquele final de semana, como eu lembro de poucas coisas na minha vida. E aí, esses dias você lembrou da Fran, né? Que é um tipo de treino de CrossFit que a gente fez lá. Você falou que foi a primeira. Eu não acho que foi a minha primeira. Eu devia ter feito alguma bem ruim antes. Bem pior. Nossa, aquele dia foi incrível. E dali surgiu uma parceria que a gente deixou de se falar há muito tempo e volta sempre se falando bem. E aí, hoje, por coincidência, eu moro no mesmo prédio que você já morava, né? Eu fui mudar para Rio Preto. Coincidência nada, gente. Ele fala que é coincidência mesmo. Tô brincando, foi coincidência mesmo. Que foi. Foi, eu falei, pô, vou voltar a morar em Rio Preto. Aí você falou, pô, vem nesse prédio aqui, esse prédio é legal. Eu falei, não, nada a ver, eu vou morar perto da minha filha, já vi um prédio, coisa e tal. Aí, a hora que eu expliquei o prédio, você falou, é o mesmo, seu besta, né? Então, e aí, hoje a gente pode se ver mais, a gente toma café, a gente tá marcando os treinos na piscina agora, né, para quem acompanhou. Mas, dito tudo isso, nessa admiração que eu tenho por você,
eu sempre estou te convidando a fazer mais coisas, né? Então, quando eu mudei para cá, a gente teve umas reuniões do tipo, pô, vamos fazer, deixa eu te ajudar com isso, deixa eu te ajudar com aquilo. E um programa que você tem há um tempo já, eu acho ele incrível, é o Nunca Mais, que está na minha área, né? É fitness. E eu até falo sobre outros negócios, vira e mexe, a gente fala sobre sua empresa de marketing para ajudar mulheres e tudo mais, não sei que pé que isso está hoje, né? Eu sei que eu vi algumas coisas aí, você se comprometendo publicamente a pôr essa empresa. Opa, resolvi interromper esse episódio para te fazer um convite muito rápido. Muito provavelmente, se você chegou até aqui, você tem interesse em ter alunos infinitos. Isso significa lotar as suas aulas e eu quero te ajudar com isso. Tanto se você trabalha presencialmente quanto online. Como que funciona? A gente oferece agora uma consultoria gratuita para fazer o planejamento do seu marketing. Eu e minha equipe, a gente vai te ajudar a ter mais alunos novos, aumentar o número de alunos ativos e atingir suas metas financeiras. Se tiver interesse em reservar um horário com a gente, basta você procurar um link aqui nesse episódio. Na descrição do episódio você vai agendar a sua consultoria 100% gratuita para planejar o seu marketing e ajudar você a atingir os seus objetivos. Num outro nível. Porque no ar ela tá, né? Você falou, pô, vou começar esse projeto agora. Aqui, ó, nesse momento. Legal. Pô, vou começar esse projeto para valer, minha mentoria vai acontecer, eu fico muito feliz com isso. Mas Nunca Mais, quando que ele nasceu? Eu não sei. De verdade, é uma pergunta que eu tinha aqui. Como nasceu esse programa de corrida chamado Nunca Mais? O nome incrível, né? Pois é tão engraçado, Samuel. É ela mesma, a Su. Ela falou, ela é minha mentorada. Então, é engraçado porque tem uma coisa. Esses dias eu vi alguém falando isso. Não vou saber referência aqui para falar, tá? Porque também nem é o assunto. Mas dizem que naquele momento que você tá quase dormindo, que eu não sei se é alfa ou beta, acho que é alfa, que você ainda tem meio que consciência, né? É uma coisa assim, sabe aquele momento que você tá tipo, vou dormir, mas ainda não dormi? Aquela hora que você pega o celular para anotar uma ideia. Você fala, não posso dormir sem anotar essa ideia aqui. Isso, sabe que você já falou assim, não, eu vou dormir, eu já tô dormindo. Você já tá aqui, tipo, porque antes de dormir você tem que fingir que você tá dormindo, né? Então, tipo, você tá fingindo. É a melhor coisa essa, para tudo na vida, né? Antes de dar certo, você tem que fingir que já deu certo. Você tem que fingir. Exato, e dormir é um exemplo disso, né? Aí você tá lá fingindo que você tá dormindo assim, ó. E aí, de repente, vem uma ideia. E esses dias eu vi alguém falando sobre isso, que era assim, ó. Existe uma técnica que alguém inventou, e aí é onde eu te falo que eu não tenho a referência, mas é que a pessoa fica segurando uma chave na mão, assim, né? Faz conta que você quer uma chave, enquanto ela tá dormindo, com a mão para fora. Por quê? Porque na hora que ela tá quase dormindo, essa chave vai cair da mão dela, né? Por conta de ela tá quase dormindo, a mão vai abrir e ela vai acordar. E naquele momento é um momento muito especial, assim, para você ter boas ideias e tal. Eu tava vendo alguém falar sobre isso esses dias, eu achei muito interessante. Mas por que eu achei muito interessante? Porque tanto a CrossFit Rio Preto, que foi a minha primeira empresa grande, não foi a minha primeira empresa, mas foi a primeira empresa grande, que faturou mais de 7 dígitos e etc. A empresa que eu me dediquei anos e anos, né? Ela aconteceu num momento como esse, né? Em que eu tava, assim, pegando no sono e naquela noite eu lembro de não ter dormido a noite inteira. Eu tinha que dar aula às 7 horas da manhã no outro dia e eu não conseguia dormir pensando, sabe, como seria tudo. E eu falo que aquela noite foi a noite em que fez a CrossFit Rio Preto ser tudo que ela é até hoje, né? Porque ela foi vendida o ano passado. E, por incrível que pareça, Samuel, ou Nunca Mais aconteceu da mesma forma. Da mesma forma, exata. Então, assim, eu tava na minha cabeça que eu queria ter algo online, isso foi em 2019. Você perguntou quando foi, né? Foi em 2019. Inclusive, foi por influência sua, porque eu lembro da gente ter tomado um café e você sempre me falando dessas coisas, você é comunicativa por natureza, por que você não vai pro online? E eu, tipo, Samuel, tá louco, eu não levo jeito pra essas coisas, eu só sei postar, eu só sei, tipo, fazer isso, né, aqui de brincadeira. Mas você plantou a semente. A minha versão dessa história é a seguinte, eu vendi a CrossFit 9 de julho em 2017, e eu vendi porque eu queria abrir um novo ciclo na minha vida, tinha a ver com empreender no mundo digital. E minha filha sempre morou em Rio Preto, então eu falei, eu vou mudar para Rio Preto, fico perto dela, né? Vai ser a melhor coisa de todos os mundos. E você mora aqui. Então, eu falei o seguinte,
vou para lá, vou fazer acontecer. E quando eu vim, não foi tão simples, eu fiquei trancado dentro de casa muitos dias para fazer o primeiro projeto dar certo, mas em 2018 eu já tinha feito pequenos cursos darem certo, de R$ 157, R$ 300, mas em 2018 aconteceu que eu fiz uma primeira mentoria a R$ 3.000. E gente que nunca tinha apertado minha mão transferiu R$ 3.000 para minha conta com a promessa de ter uma mentoria. Naquela época, foi começo do primeiro semestre de 2018, explodiu minha cabeça. Eu falei, meu Deus, existe uma empresa que a gente consegue construir digitalmente, isso é verdade. E aí, da mesma maneira, olha só, uma coisa chamada reciprocidade, né? Da mesma maneira que você me puxou para montar um box de CrossFit naquela 2013, eu olhando para você, eu me vi na obrigação de te puxar para olhar para o mundo online quando eu vi que existia um mundo online. E aí teve um café, para mim foi memorável, porque era um café que basicamente eu estava saindo para morar em São Paulo. Na verdade, morei em São Paulo, morei em Alagoas, morei em Recife, fui para vários lugares, então fiquei viajando um tempo. E aí eu peguei uma mochila, estava indo viajar e falei, vamos conversar antes. E aí, antes de viajar, eu queria deixar você com essa sementinha. Mas aí, a sementinha... E foi 2018 isso? Foi final de 2018. Eu lembro que quando eu doei tudo que eu tinha e fui viajar ao mundo, né? Tem umas partes da vida assim que a gente não conta muito. Mas aí eu lembro de ter deixado isso e um ponto importante lá. A semente só brota na terra fértil, né? Se o terreno não fosse fértil, se sua cabeça não tivesse disposta a considerar ideias assim, nunca ia funcionar. E você não tem ideia para quantas pessoas eu já falei sobre o mundo online, né? Depois que você vê, você quer que todo mundo se converta a um empresário digital, uma empresária digital. E aí, 2019, então, você estava considerando isso, né? Estava na cabeça. E dormindo. Como foi essa parte do dormindo? Como que você decidiu que seria corrida? Essa coisa. Como que aconteceu? Olha que loucura. Tudo, é o que eu falei sobre tudo se conectar. Né? Eu estava numa pegada que a gente até estava conversando esses dias pessoalmente sobre de competir CrossFit, né? De atleta de CrossFit, e minha vida girava em torno daquilo. E eu decidi que eu não queria mais isso. Eu falei, eu não quero competir. Mas para eu não competir, eu preciso tirar o foco do CrossFit. Eu preciso fazer outra coisa. E eu era muito ruim de corrida. Muito ruim. Na verdade, isso foi... E aí, olha só sobre os pontos conectados. Isso foi em 2017, tá? Então, eu preciso contar essa parte para, né? E aí, eu falei assim, quer saber? Eu vou me matricular numa assessoria de corrida em 2017. Pensa bem, já fazem 5 anos isso, né? Já faz 5 anos. E aí, quando eu vi, eu tava fazendo triatlon. Eu lembro disso. Caramba, você com a bike de speed, né? Fazendo triatlon, caramba. Eu entrei na assessoria de corrida para dar um break assim para minha cabeça do CrossFit e falar, só vou correr, porque como eu corro mal mesmo, eu não vou querer competir corrida, eu não vou querer, sei lá, dedicar minha vida a um esporte. Mas não deu 3 meses, assim, juro. Ali eu vi o quanto era, eu falava, caramba, como eu preciso disso, sabe? E até hoje eu tenho essa consciência, enfim, mas tudo bem. E aí eu entrei no triatlon e fiquei apaixonada pela corrida. Dos 3 esportes do triatlon, a corrida sempre foi a que eu mais amei. E eu nunca parei de correr. E aí, nesse meio tempo, eu percebi que eu tava entrando de novo na mesma vibe de querer competir, né? Do tipo, vou dedicar minha vida ao triatlon. Então eu acordava no domingo 6 horas da manhã para pedalar, porque o meu treino tinha 3 horas de pedal. Então, se eu não começasse às 6 da manhã, eu não terminava até às 9, que era a hora que o sol já estava estourando, né? E aí, um dia pedalando, assim, ó, sabe, a bike eu tinha uma TT mesmo, assim, ó, abaixada. Eu falei assim, o que eu tô fazendo da minha vida? Falei, gente, sério, o que eu tô fazendo da minha vida? Porque eu já tava correndo muito, então, tipo, eu corria 20 quilômetros, isso já demorava quase 2 horas nos treinos, e mais aquela bike, eu falava, gente, o que eu tô fazendo da minha vida? E aí, eu decidi sair da assessoria, que na verdade eu amo todas as pessoas dessa assessoria, né? Mas é uma assessoria bem voltada para triatlon mesmo. E eu falei, bom, mas de correr eu gosto, então eu vou continuar correndo. Mas eu vou correr, na boa, eu vou correr meus 5 quilômetros. E eu tinha já feito, como eu sou professora de educação física, o treinamento do CrossFit Endurance, que é uma metodologia
de corrida, mas usando as mesmas bases, assim, do CrossFit. Na época era o Brian McKenzie, né? Era ele. Inclusive, ele foi o meu treinador do CrossFit Endurance em 2013. Olha, esse negócio dos pontos se conectarem é a coisa mais louca, porque pensa bem que nós já estamos falando de 2017 e o treinamento eu fiz em 2013. Você tinha feito o Endurance. E no Brasil, acho que teve uma turma de Endurance. Teve uma turma, foi a única nesse que eu período fiz. todo, não veio de novo o curso dela? Nunca mais teve. Porque as pessoas não se interessavam muito, eu acho. Você fez junto com a Mario Rata? Foi, lá em São foi Paulo. Mesmo, né? Foi com ela. Maravilhoso. Tinha uma galera, tinha umas 50 pessoas. Eu lembro do quanto ela triatleta nível olímpico, né? E ela ficou apaixonada pela parada toda. Mas, bom, continuando. Muito legal. Aí, nessa de falar, bom, eu posso fazer meus próprios treinos, porque eu já fiz aqui, sei como funciona. Eu comecei a literalmente, parece até o papo de marqueteiro isso, né? Tipo, eu comecei a aplicar em mim, mas é a mais pura verdade. Eu comecei a aplicar em mim, eu comecei a falar, eu preciso desencanar, preciso sair dessa loucura de competição, eu só quero correr, eu só quero ficar bem, só quero que minha cabeça fique bem. E aí eu comecei a aplicar os treinos de corrida mais curtos, mais intensos, variados, né? Então não tinha aquela coisa de por exemplo, toda terça-feira ser um treino de tiro, todo sábado ser um longão, né? Eu comecei a variar. E aí, depois de uns 6 meses já fazendo isso, eu falei assim, gente, não é possível. Será que não tem alguém que também passa pelo mesmo que eu? Que não é aquela pessoa que não quer treinar coisas muito longas, não quer competir. E eu percebi que, na verdade, era a maioria, né? Não é, a maioria das pessoas só querem correr para ficar bem, ou para emagrecer, ou para sair do sedentarismo e tudo mais. E aí começou a brotar uma coisinha na minha cabeça. E nisso já tinha brotado a conversa com você sobre o online, eu também já via algumas coisas sobre o online. E minha cabeça começou a pipocar nisso, mas ainda sem nada certo. Aí um dia, a mesma coisa, a história, eu lá meio que dormindo, assim, um dia, tipo, aí eu, 1K mais. Juro, me veio esse nome na cabeça, assim, sabe? Tipo, porque acho que de tanto que eu tava pensando nisso, de que, cara, o que importa é você correr 1 quilômetro de cada vez, um pouquinho mais de cada vez. Não precisa se dar um de louco, não precisa correr uma maratona nunca na vida. Juro, foi esse momento. Eu tô falando pra você e lembrando, assim, exatamente, do dia eu morava em outro apartamento, na cama, aí eu levantei, peguei o celular e anotei esse nome, 1K mais, assim. Já de cara foi esse nome. E quer saber que tem tudo a ver com você? Porque porque na CrossFit Rio Preto, uma das coisas que eu mais gostava de um slogan, um mote, né, um bordão que vocês tinham, não sei se são essas frases, mas que era o Keep Going, né? Olha aqui. Tem tudo a ver com você. Nunca mais é o DNA, né? Então, cara, sempre em frente, né, meu? É isso. Continue. Que isso. Da hora. Tem tudo a ver. E é engraçado porque entende que, como hoje você ensina, e eu também ensino para as meninas empreendedoras, né? Como uma dor nossa nessa muca pode virar uma coisa que transforma as vidas de outras pessoas, assim. Isso para mim é muito forte. Porque isso era uma dor minha. Então, assim, quem é meu aluno Nunca Mais hoje sabe que eu fico o tempo todo lá, assim, ó. Quando eles começam a entrar muito na pira de, ai, meu Deus, hoje era para eu correr 8 quilômetros e eu só consegui 5. Eu olho e falo, tá tudo bem. Tipo, tá tudo bem, você correu 5 quilômetros, você tem noção disso, sabe? Mas por que eu faço isso com eles hoje? Porque eu fui a pessoa que ficava nessa noia, ficava nessa bitolação, sabe? E hoje aquilo que me doía, que me fazia sofrer, que me fazia sentir que tudo era muito pesado, hoje eu levo pra eles, sabe? E aí, enfim, mas aí eu falei, tá, mas e agora? Como é que eu empacoto isso? Eu não fazia a mínima ideia, pra falar a verdade, eu não tinha método nenhum, né? Sempre te falo que o seu método é o primeiro método que eu realmente sigo e sei exatamente um passo a passo a ser feito, assim, né? Tudo que eu fui fazendo foi totalmente aleatório até então, até por isso nunca tinha virado uma empresa de fato, né? E aí em 2019 eu soltei um desafio. Eu falei assim, bom, vamos testar esse negócio, né? Então vai ser um desafio de 1 mês, de 30 dias, onde eu vou passar uma tarefa por dia para essas pessoas. E como eu já tinha muito na cabeça que não era só correr, não era só sobre correr, não era só sobre bater recordes, eu falei, eu preciso
colocar tarefas não só de corrida, até porque ninguém pode correr todos os dias também, né? E eu falei, mas o que essas pessoas vão ficar fazendo nos outros dias, né? E aí eu coloquei desafios, assim, tarefas de estilo de vida. Então, hoje você come dessa forma, vamos tentar hoje todo mundo ficar sem açúcar. Eu sei que no final das contas, eu falei assim, bom, se der umas 2 pessoas, 3, eu chamo mais umas 3 amigas e a gente faz esse negócio. No Faz o final das grupo contas, tinham acontecer. 35 pessoas. Eu falei, eu dou um jeito de tentar acontecer. 35 No final, pessoas num desafio. 35 pessoas, Samuca. E assim, eu fiz um post, foi isso, eu fiz um post e falei, galera, eu vou fazer esse desafio aqui. E uma galera, um começou a chamar o outro, foi totalmente orgânico. Vale lembrar, né, já que a gente tá falando de marketing aqui, que foi em 2019, não faz tanto tempo assim, mas as coisas eram diferentes. Eu tinha pelo menos o triplo de visualizações que eu tenho hoje nos stories, por exemplo, com metade dos seguidores que eu tenho hoje. Então, assim, vale lembrar isso também, né? Porque por isso que funcionava de forma orgânica e sem método. Por isso que funcionava, não, por isso que funcionou. Né? Mas eu preciso fazer 2 pontos aqui, Lari. Primeiro, assim, tem uma coisa que qualquer pessoa que decidir começar um projeto, um programa de corrida online hoje, se não tiver, é muito difícil dar certo. Que é esse lastro esse lastro que você trouxe na sua história. Então, imagina qual que é a história que eu tenho com corrida? Eu não tenho uma história tão clara, tão cheia de confrontos ou de experiências assim. E você tem. Então, essa história que você tem, com certeza, conecta as pessoas e pode ser, mas eu não contei a história na hora de fazer o desafio. Mas isso é o jeito que você consegue mostrar o seu marketing, né, a sua comunicação. Ela está baseada em cima de uma verdade, de uma história, de um laço, de uma dor, como você disse, uma dor que eu senti e resolvi propor isso para as pessoas de uma forma diferente para elas solucionarem. Então, por mais que, às vezes, não tem um método, mas se você tem essa história, né, esses pontos de virada, essas coisas, já é um grande ativo seu no seu marketing. E aí, a segunda coisa, mulher, você já conheceu algum influenciador que, entre aspas, né, qualquer coisa que essa pessoa venda, a audiência, né, as pessoas que seguem ela, compram? Sim, vários. Eu percebo um pouco disso em você. Então, você falou de corrida. Isso é tudo bem, você tinha uma história com corrida, você tinha lastro. Mas, Lari, tanto que você é comunicativa, comunicadora, né, e influencia as pessoas, qualquer coisa que você chamar. 30 dias de desafio de corrida e de lifestyle. Beleza, vamos entrar. Vou lançar o desafio do cabelo. Vou entrar. Vou lançar o desafio vou lançar o desafio da subida na montanha. Vamos entrar no desafio da subida na montanha porque é a Lari. Então, só se liga nisso, tá? Eu gosto do crédito do método. A gente vai falar de como foram as experiências de abrir novas turmas, coisa e tal. Mas sem essas coisas que são ativos, né? São pontos fortes da comunicação, da história. O método ele não consegue fazer tudo, né? Não adianta um excelente marketing para um produto ruim, né? Não é, então tem o seu método também. Tá aí. Com certeza. Não, total. Mas assim, não, total, Samuca, eu concordo com isso, assim, eu até falo para as meninas também hoje, assim, quando eu vou falar de empreendedorismo, que é paciência, é você, igual, sabe, eu odeio aquela frase, assim, quando a gente tá falando de negócios com alguém, a pessoa fala assim, o que tá dando dinheiro? Já ouviu isso? Alguém chegar em você e falar, e aí, eu tenho dinheiro aqui para investir, o que tá dando dinheiro? O que vale a pena investir, né? Eu tenho um ranço disso. O que eu mais respondi na vida foi sobre box de CrossFit, né? As pessoas com dinheiro para investir, querendo abrir o box. Aí eu perguntava, mas por que você quer? Não, como uma opção de investimento para ganhar dinheiro. Eu falei, então não é o lugar certo, né? Porque o tanto que demanda pode até dar dinheiro, se for bem gerido e coisa e tal, você consegue ter uma boa rentabilidade. Mas o tanto que demanda de atenção, de relacionamento, de pessoas ali, a conta não fecha, né? Põe esse dinheiro em outro lugar que você não se preocupa. Mas realmente, o que dá dinheiro dói o ouvido. É aquilo que dá dinheiro é aquilo que você gosta. Então, hoje eu posso falar, não, corrida dá dinheiro. Mas para quem? Para alguém que nunca correu na vida, para alguém, né? Então, não faz muito sentido mesmo, assim. Então, assim, eu tenho essa noção, assim, sabe? Eu tenho essa noção de que o que eu colocar para vender vai vender,
Mas por quê? Porque eu tenho a noção de que eu também só vou vender algo que faça sentido para mim, entende? E eu acredito muito que quando a gente vende alguma coisa que faz muito sentido, né? Então acho que faz, enfim, é isso. Abre E aí, um parênteses, enfim, né? Não, abre um parênteses rapidinho, né? Vender algo que faz sentido para você e que você consuma. Eu acho que você tem muito isso também, né? Você só cria a parada, você só tem um produto que você consome, né? O termo disso eu acho maravilhoso, né? Que é comer sua própria ração, né? Tinha nomes mais bonitos, né? Tipo, do walk the walk, talk the talk, né? Fazer o que você fala, fazer o que você prega. Mas o negócio de comer sua própria ração eu achei legal. Parece que existe a história de alguém de uma fábrica de ração para cachorro, para animais, não sei. Que ele, para provar o quanto a fábrica zelava pela saúde do seu bicho, né? Ele mesmo comia. Tipo, CEO ou fundador. Tinha uma história dessa, mas fecha parênteses. E o que eu acho legal Nunca Mais é que você faz o treino, né? Você também treina dentro do Nunca Mais. Você também corre. Isso faz toda a diferença. Eu corro. Eu corro e eu faço parte da comunidade como uma aluna, né? Como qualquer outro aluno. Eu testo, eu sofro igual, assim... Isso é muito importante para mim. Não faria sentido nenhum, assim, sabe? Se não fosse para ser assim. Mas, de 35 pessoas que entraram no desafio de 30 dias, como que isso continuou depois até virar o programa que é hoje? Então, aí é que tá o problema, né? Aí é que tá o negócio da falta de estratégia e tudo mais, até porque eu tinha outra empresa, o foco era total nela. E realmente foi um desafio para as pessoas, mas foi um desafio para mim também como empresária, né? Então, fato que quando terminou esse desafio, aí as pessoas, assim, pessoas que nunca tinham corrido, de repente conseguiram correr seus 3 primeiros quilômetros, seus 5 primeiros quilômetros. Eu lembro de uma aluna em específico que ela entrou lá, o máximo que ela tinha corrido na vida eram 3 quilômetros, ela terminou correndo 8. É um negócio que eu teria medo de hoje fazer uma promessa dessa. Né? Olha, em 30 dias você vai correr. Eu tenho medo, mas aconteceu, sabe? A menina correu. Só que assim, a hora que acabou, aí as pessoas, ai, que legal, eu consegui correr, agora eu quero continuar. Deu, então, não tem. Você não tinha preparado um produto, você só fez um desafio para ver se as pessoas queriam. Exatamente. Eu não sei nem por que eu fiz assim, tipo, estrategicamente, eu não sei te falar, sabe? Eu só queria testar se o digital funcionava, sabe? De alguma forma, assim. E aquilo foi muito bom para minha crença, sabe? Do tipo, não, isso aqui funciona, as pessoas compram, né? E você acha que eu vendi na Hotmart? Você acha que eu vendi em plataforma? Eu vendi, nem lembro, PayPal, sei lá, sabe? Mas do tipo, tinha notificaçãozinha ali, sabe? Das pessoas comprando e tal. E definitivamente também não tinha nada a ver com o dinheiro. Era só mesmo uma coisa do tipo assim, meu Deus, isso aqui funciona. Né? Isso Você aqui testou pode uma virar hipótese, né? Você não estava pronta para receber, para manter essas pessoas depois, né? Até porque uma coisa que acontece muito no digital é assim, a gente tem medo de vender, por exemplo, um plano anual, porque a gente não sabe se é aquilo que a gente vai querer fazer daqui a um ano. A gente não sabe se é aquilo exatamente que vai ser feito depois. Então, a pessoa tem medo de vender um plano anual. E no mundo físico é diferente. Você abriu uma academia, você alugou o prédio por 5 anos, 10 anos. Você tem um contrato, no mínimo, com a imobiliária ali de 1 ano para ter rescisão, às vezes de 3, né, sem multa. Então, quer dizer, você vende plano anual porque você sabe que você vai estar lá, né? A decisão é muito maior. E no digital, como a gente, para criar o programa, uma ideia, testar, é mais rápido, porque, como eu disse, às vezes por esse motivo você falou, não, deixa eu fazer uma coisa aqui, testar, e se der certo, depois eu penso. É isso. E aí deu certo. Foi assim que aconteceu. Então, foi assim, mas vamos lá, agora eu vou abrir um parênteses. É isso, foi isso que aconteceu, foi isso que eu fiz, mas isso que você falou sobre como as pessoas encaram o digital, que foi a forma como eu encarei, eu acho muito errado, sabe? Eu acho muito errado. Porque hoje o que eu falo é assim, se for para entrar, já entra com o CNPJ aberto, sabe? Porque não é para fazer para ver se vai dar certo, é para fazer até dar certo. Você pode até fazer ajustes, mas não é possível. Você não pode simplesmente abrir um perfil no Instagram e sair criando conteúdo e falando coisas aleatórias sem pensar que aquilo é uma empresa. Ou, quer dizer, você pode, desde que você tenha ciência de que então é um perfil pessoal. Você, tipo, normal, minha mãe, não, né? É tipo isso. Que você tá se dando a permissão de desistir muito fácil. Essa é a real. Tipo, por 6 meses eu fiquei fora do fitness, né? Por 6 meses eu
eu saí do fitness ali na pandemia e falei, bom, esse negócio vai demorar para voltar, para as academias voltarem ao funcionamento normal, eu vou ajudar as pessoas. Ajudei curso de artesanato, curso de confeitaria, curso de programação de treino, falei de um monte de coisa. E quando eu peguei pessoas que não tinham um projeto online ainda para mentorar, eu percebi que elas desistiam com uma taxa enorme, assim. E aí uma pessoa que já tem uma academia ou já fez uma faculdade de educação física, uma pessoa desistir de um negócio desse era maior, né? Era bem mais difícil, a pessoa já tinha uma necessidade grande de ter aluno. E é triste isso, né? A pessoa entra no online, né, para criar um programa online, ela, deixa eu testar. E aí não vai dar certo, né? Você não abre uma academia para testar, você abre uma academia com a certeza de que é aquilo que você vai fazer pelos próximos 5, 10 anos, né? Isso. E nem com, boa. com a... Eu tô anotando aqui as boas sacadas. Essa foi muito boa. A diferença de você abre uma do academia físico para pro 5, digital. 10 E aí anos. entra também Não, e assim, por que no digital a gente quer que no primeiro lançamento ou no primeiro mês, que seja, né, dependendo do formato aí, a coisa funcione? Porque, assim, quando eu abri minha academia e a gente investiu milhares de reais para ter ela, o meu primeiro Prolabore de R$ 1.000 aconteceu 7 meses depois, trabalhando muito em cima desse negócio, dia e noite. Todo dia, o dia inteiro. E, tipo, aluguel de R$ 8.000, todo dia 15, que tinha que estar lá na conta, assim. E por que no digital? Eu tentei um mês e não rolou. 2 Não, meses. quer saber o pior? Vou te dar um pior aqui do digital. Já que você tem esses conhecimentos, é legal a gente trocar. O pior do digital é que a pessoa, primeiro, ela não quer colocar o dinheiro na frente. Então, quando a gente vai abrir uma academia, você falou, investe um monte para infraestrutura, equipamento, tudo que tem que acontecer, você pôs lá 100, 200, 300, R$500 mil e abriu. Quer dizer, você pôs R$500 mil para depois fazer o dinheiro voltar. No digital, não. Nossa, aliás, nem é recomendado que você ponha R$500 mil, começa um pouco menor. Mas a pessoa não quer colocar o dinheiro na frente. Ela quer primeiro ganhar dinheiro para depois reinvestir. Cara, é difícil uma empresa funcionar assim. Segundo ponto, já percebeu que no digital todo mundo quer as coisas de graça? Do tipo, mas essa plataforma aí é de graça? Mas para fazer isso aí que você faz, porque só tem plano pago. Oh, meu Deus! Tipo, você não paga aluguel se você aluga uma academia, você não paga aluguel. Se você aluga uma academia, você não paga funcionário, você não paga contador, você não paga limpeza, você não paga os consumos, né, meu? Consumo de papel, toalha, banheiro, copa. A gente tem um monte de custo recorrente, mas não. No digital, eu só vou usar o negócio de página gratuito. Eu só vou usar o negócio de e-mail gratuito. Eu só vou usar essa ferramenta se for de graça. Nunca vai dar bem certo por aí. com essa mentalidade. E aí é uma coisa que eu honro em você também. Você assina lá o negócio de e-mail e página desde que a gente conversa. Total. Você nunca deixou de pagar 200, 300 reais lá, porque você sabe que é uma empresa e ela tem custo, e para você operar do jeito... Parabéns por isso. Obrigada. Exemplo de empreendedora. Não, é verdade. Não, e nunca deixei de fazer as coisas no CNPJ também, sabe, Samuel? Acho isso muito importante, porque, gente, se você não abrir o CNPJ, sabe, assim, parece uma coisa até meio simbólica, mental, seja lá como você quer chamar. Mas você tá fazendo as coisas no teu CPF ainda, só para quem de repente tá ouvindo, tá vendo aqui, não sei se todo mundo sabe, não pode nem sacar mais que R$1.900 por mês. Então você já tá falando para você mesmo que você não vai fazer R$1.900. Você tá colocando o teto lá embaixo, né? Olha isso. Exato. Você fala, não, vou ver se vai dar certo, então nem vou abrir um CNPJ. Aí você já automaticamente você colocou o seu teto de recebimento em R$1.900. Seu termostato tá em R$1.900. Vamos lá, quando eu estiver fazendo muito dinheiro, vai ser isso. Mas aí, como você trabalha com empresários e coisa e tal, a gente pode falar disso. Galera, se você usa o seu CPF e você fatura R$5.000 naquele mês, você vai pagar 27% de imposto de renda. Você está pronto para pagar 27% de imposto de renda? E se você usa um CNPJ, um MEI, que seria o mais básico de todos, ainda com um teto muito baixo, você já não paga esse imposto. Entendeu? Você paga R$60 por mês.
E aí esses 27,5% que a Receita Federal ficaria do seu CPF, porque você faturou R$ 5.000, porque você não quis se profissionalizar e abrir uma empresa digital, você tem de lucro. Porque você já legalizou esse dinheiro lá no CNPJ e depois você distribui como forma de lucro já livre de imposto. Então, assim, pequenas coisas, né, Lari, que as pessoas fazem ou por preguiça, ou por medo, ou por simplesmente não se colocar numa posição de empresário, de empresária, né, uma posição profissional. Eu acho que você liga muito esse alerta e fico feliz que você tenha trazido esse tema. Eu raramente falo sobre isso. Muito bom. Mas a gente conversou já sobre isso pessoalmente também, né, Samuca, que o problema da empresa é sempre a mentalidade do empresário, assim. Não tem como aplicar técnicas de gestão e estratégias sem antes esse termostato. Cara, eu chamo isso muito de termostato mesmo. Tipo, se eu não estou preparada para faturar R$ 10.000, eu não vou querer pagar 200 ali no negócio, eu não vou querer abrir o CNPJ porque eu estou preparado para 1.900. Isso é uma coisa que ela não é... Como que eu explico? Ela não é racional, né? É tudo sobre o que a pessoa pensa sobre o que ela é capaz de fazer, né? Modelo mental, né? O famoso mindset. Modelo mental, exato. E aí é que eu falo, né? Eu sei que o tal do termo coach tá todo banalizado aí. Eu mesma já falei para você que eu morro de medo de que as pessoas falem que eu sou coach, até porque eu nunca fiz uma formação em coach. Mas assim, eu simplesmente não consigo começar a falar com alguém sobre negócios sem antes ter esse papo que a gente tá tendo aqui, sabe? Total. Eu vou te contar um segredo. Eu falei para você que o curso do Érico Rocha foi atualizado ontem, né? Falei, tô aqui, já tô no módulo 2. E uma das coisas que ele mais colocou de novo, eu só tô no módulo 2, né? Tem os 8 módulos. Foi justamente, ele colocou um módulo inteiro ali, muitas aulas, sobre os obstáculos que você tem no caminho. Então, é quase que um módulo inteiro sobre mentalidade. E ele fala com a pessoa que tem medo de aparecer na câmera. Legal que ele explica o racional e depois ele mostra um exemplo de uma pessoa que tinha aquele problema e que superou aquele problema e teve resultado. Então, quer dizer... Que legal. E para um cara desse calibre, né, de uma empresa com tanto dinheiro, tantos consultores que ele tem para montar uma empresa cada vez melhor, se ele decidiu regravar tudo e colocou um módulo que ele não chama assim, né, mas é um módulo que fala sobre princípios e obstáculos. É para modelar. Ele chamou disso. Ele pôs esse obstáculos. nome, mas. Ele não ia chamar de alinhando mindset. Não, mas ele chama de princípios e obstáculos. Ele fala do princípio do feito melhor que perfeito, do princípio do. Enfim, todos os princípios que ele defende e dos obstáculos comuns que impedem as pessoas de fazer aquilo. Ele vai quebrando essas coisas, então ele vai modelando a mentalidade do aluno ali do programa dele já logo de início, porque ele sabe que se houver um modelo mental correto, as pessoas vão ter mais chances de alcançar o resultado que ele gostaria, que ele promete, que as pessoas buscam. Mas voltando aqui para o nosso assunto. Bem por aí mesmo. Mas eu acho que essa parte, esse assunto que você trouxe é sensacional. Sensacional. A diferença entre você empreender no presencial e no digital é mais uma questão de modelo mental, da forma que você enxerga a sua capacidade de qualquer coisa. 100%. 100%. E eu também tive que pensar nisso, né? Porque parece que natural, eu não sei porquê, talvez a gente descubra um dia o porquê a gente quer que no digital seja diferente. O que eu acho? Vamos lá, né? Então vamos puxar um pouco a sardinha para o digital também, sim, né? O que acontece no digital? Existem algumas possibilidades. Então, por exemplo, que no físico não tem. Então, por exemplo, no digital, você tem a possibilidade, é melhor que você não conte com ela, mas você tem a possibilidade de, por exemplo, viralizar de alguma forma. Sei lá, um Reels, uma live, alguma coisa que você fez, ficar conhecido sem custo. Do nada. Né? Isso. Eu conheci alguém que já tá bombando aí, e aí a pessoa me marcou e de repente, pum, meu negócio explodiu. No físico isso não vai acontecer. Você tem uma loja de roupa e hoje você faturou R$ 2.000, amanhã você não vai faturar 100 do nada. Não tem como isso acontecer. Tipo, quase, né, impossível. E no digital você tem essa possibilidade, é o que eu falei, não conte com ela,
conte com o trabalho duro normal de um negócio físico, né? E eu também acho que tem muito a ver com valores, né, Samuca? Tipo, eu não acho que o digital é para todo mundo. Eu não acho que empreender é para todo mundo. Ontem eu e a Ju, a gente estava conversando sobre isso. E eu também não acho que o digital é para todo mundo. Eu acho que tem gente que precisa da coisa física ali, e é ali que ela vai funcionar melhor, sabe? E aí vai de valores, sabe? Igual assim, eu tenho muito como valor a liberdade. E aí eu odeio, né? Até vou fazer um stories hoje sobre isso. Assim, odeio essa coisa do você vai trabalhar com o computador na praia e na cadeira do sol. Eu quero morrer com esse tipo de coisa. Daí depois que você experimenta trabalhar na cadeira da praia, no sol, na areia, na maresia, você escolhe ter um apartamento bem localizado, com ar-condicionado, internet rápida, porque é muito melhor. Sabe aquele cara que... Cara, minha manicure entrou na live, ela tá aqui no salão. Oi, Paula! Ela entrou na live. Enfim. Ela quer saber o que tanto você fala, né? Você tá aí dentro do salão. Eu tô trancada numa salinha aqui. Mas é isso, assim, ó. Tá bom, é a liberdade de escolher, né? Tudo bem, ela. É a liberdade de você escolher. Então, assim, e é até engraçado, né? Porque hoje eu tirei o dia assim, de quinta é dia de menininha, né? Por isso que eu tô no salão assim. Mas eu trabalhei muito, eu tô trabalhando desde as 8 horas, tipo, respondendo gente, e o cara tentando lavar meu cabelo, e eu com o celular assim, sabe? Então, assim, é trabalho, mas é muito ligado ao valor que você tem. Então, assim, pra mim é um valor muito grande. Eu, por exemplo, não ter horário para entrar, não ter, sabe? Mas essa sou eu. Então, eu acho que tem um movimento muito grande na internet e eu acho muito legal que você não faz isso, sabe? De tipo, não, vai pro digital. Não é isso, você não tem esse discurso, sabe? Do tipo, não, você tem que ir pro digital, porque o digital é que não sei o quê. Não, você ajuda as pessoas que querem ter um negócio de fitness. Se a pessoa falar que é uma academia física, beleza. Se a pessoa, né, você até dá opções. Mas quando, vou deixar claro, quando alguém fala para mim que quer abrir uma segunda unidade, eu questiono ela de 5 formas diferentes e uma das principais é por que não ter um braço digital antes, né? Eu só questiono, só deixo a carta na mesa, porque você tem um custo de oportunidade bem melhor. Mas, só para ela sentir que o digital ele traz esses benefícios, né? E tem uma coisa que o digital faz, que é você tem acesso a ferramentas com versões gratuitas. No mundo físico, não. O máximo que você consegue é uma carência do prédio, mas a CPFL não fala para você, testa a CPFL, para quem não é de São Paulo, né? É a empresa que fornece energia. A empresa de luz e energia, ela não fala para você, testa nosso plano grátis. Até tanto você não paga nada. Não existe isso, você começa pagando. Mas no digital tem. Né? No digital tem um monte de plataformas e que até funciona, o plano gratuito funciona. Eu entro em vários para testar, para ver por dentro, mas sempre o plano pago vai ser melhor. Né? Não caia nessa falácia de no digital eu não preciso pagar pelas coisas. Né? Se você paga para ter uma empresa física, você vai pagar sim para ter uma empresa digital. E quando eu falo meu custo para ter uma empresa digital, meu custo fixo, né? As pessoas não acham muito. Falam, meu Deus, mas como pode você ter um custo tão alto, né? É só um site na internet. Eu falo, meu Deus. É só um site. Experimenta pagar imposto, contador, anúncio. Você muda só, às vezes, os centros de custo, né? A proporção de cada um. Mas você custa ter uma empresa na internet, sim. Tem gente que viaja. Eu fui fazer renovação das assinaturas desse mês. Tem gente que achou que era vitalício. Eu falei, meu... Como que eu vou conseguir pagar para você ter um acesso a um negócio para sempre? Você paga uma vez, você vai ter para sempre? Não, tem um custo mensal aqui, né? Você precisa pagar por isso, né? Não tem dúvida. Mas, bom... Acho que porque tem tanta coisa de graça na internet, por exemplo, essa live é de graça, sabe? Tipo assim, que as pessoas associam, não sei por quê, mas isso está mudando, né? E quem não mudar essa mentalidade... vai ficar para trás, isso é um fato, assim, porque por mais que você não queira ter um negócio digital, mesmo que o negócio físico precisa estar no digital, né? Vai ter uma academia aí sem marketing, né? Nenhuma presença online, né? Fica complicado. Nenhum Google Meu Negócio, nenhum perfil no Instagram comunicando todo dia, complica. Você não existe. Não existe. E eu já vi academias, inclusive algumas, tá? Academias que foram compradas recentemente por uma pessoa, que aí a pessoa entrou no método porque ele ia comprar a academia,
Eu falava, vai, como que são, né, as redes sociais? Não, ele não tinha rede social. Eu falava, como pode? Em 2022, a pessoa comprando uma academia que não tinha rede social. Mas, ó, voltando aqui. Você fez o desafio de 30 dias, então tem 5 pessoas, aí você não tinha produto. Aí você resolveu criar um produto online. Você falou, cara, então vou... Aliás, já era online, mas aí você resolveu o formato do seu programa online nunca mais. O que você acha que você... Então, isso que eu ia perguntar. Nessa história toda, o que você acha que você mais acertou na escolha do formato para deixar de aprendizado para quem está ouvindo aqui? O que você acha que você mais acertou? Você fala, ó, as boas são essas. Ó, eu acertei aqui, estou preparada para receber 5 mil pessoas, não estou? Como que é? O que eu mais acertei foi ter realmente claro na minha cabeça o que eu queria, né? Porque, pô, um desafio onde a pessoa vai atingir um objetivo que provavelmente ela vai gostar do que ela teve de resultado, ela vai querer continuar, né? Então, isso é uma coisa que eu trago muito do mundo físico e que esse ano eu tenho visto muita gente fazendo na internet, que é o tal do recorrente mesmo, né? De algo que tem continuidade, que não é um treco que tem começo, meio e fim. Né? Pode existir, claro, existem várias áreas aí que pode acontecer. Mas no fitness, né, já que é o que você fala aqui, eu acredito que o recorrente tem muito poder, sabe? Muito poder. Mesmo que o seu ticket médio mensal seja menor, a recorrência é muito poderosa, sabe? É como se fosse uma academia mesmo, assim. Então, acho que isso foi um grande aprendizado. Porque eu falei assim, porque aí o que aconteceu? Que nem você falou, tá, daí acabou o coisa, você decidiu. Não foi bem assim. Acabou, aí eu falei, ferrou, o que eu faço? Aí sabe o que eu fiz? Fiz outro mês de desafio. Outro mês. Normal. Só que aí foi legal, porque assim, entraram outras pessoas e algumas do outro também. Então, tipo, de 35, aí o outro foram 50 pessoas. 50 e poucas pessoas. Tipo, umas 30 novas e umas 20 que fizeram de novo. Aí, quando acabou esse segundo mês, aí sim ferrou, não tinha nada para vender, e aí acabou. Tipo, você ainda não tinha nada. Assim, então, nasceu como um desafio. Não, eu não tinha, ainda não tinha nada, exatamente. E eu ainda não tinha nada. Então, tipo assim, pensa bem, era 2019, acho que mais ou menos o meio do mês de 2019, e o que eu tenho hoje, eu até estava pensando essa semana, eu tenho o quê? Eu tenho os e-mails dessas pessoas que fizeram aquele desafio. Tem um ou outro que agora tá nunca mais, e, né, até hoje faz tudo, mas muita gente sumiu, tipo, fez lá e hoje eu posso muito bem chamar essas pessoas para conversar, inclusive, sabe? Mas assim, aí passou, Samuca. Tipo, 2019 acabou, do tipo, sei lá, agosto eu lembro que teve, aí foi setembro, outubro, novembro, dezembro, buf, acabou. Aí veio 2020, que veio a pandemia, né? E aí, mas até antes da pandemia, assim, tipo, janeiro, eu já comecei janeiro com uma cabeça de assim, não, esse negócio só vai dar certo se ele for recorrente. E aí eu pensava nas duas coisas, eu pensava em mim como empresária e pensava na pessoa, óbvio, no aluno, né? Como vou oferecer um negócio de um mês? Vou oferecer um negócio de um mês, não faz sentido nenhum. Então aí já começou a virar, e aí foi onde eu, tipo, criei o produto recorrente na Hotmart, né, e tal. E aí eu lembro que no começo eu tentei colocar muita coisa junto, sabe? Eu comecei a... Eu já tentei, e aí eu acho que isso é um aprendizado do que deu errado, né? Do tipo, eu já comecei o programa querendo entregar muita coisa. Então, tipo, eu já queria entregar o programa de corrida, que era o que eu entregava, com um treino de educativos no meio da semana, com um treino de fortalecimento, com um treino de alongamento. E, putz, ficou tudo muito confuso, sabe? A gente fala muito sobre isso, né? Eu não sabia dessa fase, não. Porque, teve essa fase. Eu tô regravando também o Marketing Fitness. E eu sei que o jeito mais fácil de fazer é eu gravar um negócio com 200 horas. Por mais que pareça engraçado, né? Do tipo, não, mas, cara, 200 horas vai me dar trabalho. Gente, mas o jeito mais fácil é colocar tudo que você acha importante, você coloca. E aí o jeito mais difícil é você saber selecionar aquilo que vai economizar tempo e dinheiro da pessoa, aquilo que vai ser mais eficiente, que a pessoa vai ter mais resultado com menos quantidade de informação, menos tempo investido. E essa é a arte, né? Como você cria um programa mais otimizado, mais eficiente, mais direto. Então, e aí o que você fez? Você já tinha gravado esses vídeos, aí você tirou do ar? Tinha!
tinha gravado tudo. Tirei do ar, mas eles existem ainda. Eu até acho que vou usar algumas coisas agora, assim, porque agora eu tenho uma ideia melhor de como que isso pode ser realmente um extra, sabe? Uma coisa mais legal para os alunos. Mas no começo, eu acho que também isso é um erro, de a gente achar que aquilo que a gente tem é pouco. Né? É o que você falou mesmo. A gente não, porque se meu curso não tiver 200 horas, tipo, meu Deus, as pessoas não vão pagar. E não, as pessoas querem a simplicidade. Olha que engraçado que aconteceu ontem. Uma pessoa chamou no direct do Nunca Mais, perguntando. Normal, como se fosse uma academia, né? Engraçado isso, porque a gente tem aquela sensação de que a pessoa vai lá na página e vai tirar tudo. Não, a pessoa chamou no direct mesmo. Como funciona? E aí eu conversei como se fosse na academia. E aí a pessoa falou assim pra mim, quantas vezes eu vou ter que correr na semana? Cara, essa pergunta formulada dessa forma me ensinou muita coisa. Porque você tem noção que essa pessoa, tipo, porque, olha só, essa pessoa, ela quer correr, ela tem o desejo de correr, mas ela tem que correr, Samuel. Correr é difícil. Correr é uma coisa que você precisa pôr o tênis, você precisa sair, você precisa se esforçar, você precisa sofrer. Então, assim, ao mesmo tempo que ela quer o mais fácil. Então, assim, se eu falasse pra ela, de repente, não, são só 2 treinos na semana. Talvez ela compraria. É mais fácil vender pra pessoa falando que vai ter só 2 treinos na semana do que eu falar assim, não, todo dia tem uma tarefa. Não, todo dia eu tô lá. Acho que essa pessoa ia correr de mim. Deus me livre, essa menina o dia inteiro, todo dia mandando eu fazer alguma coisa, entendeu? E aí o que eu falei é a verdade, né? Que o programa funciona dessa forma. Eu falei pra ele, era um homem, na verdade. São 3 treinos, a gente disponibiliza 3 treinos e a gente indica que você faça pelo menos 2. E no treino que normalmente por semana, e o treino que é mais longo da semana, eu dou a opção de mais curto. Eu faço isso mesmo. Então, assim, o que na corrida, no mundo da corrida aí, existe o tal do longão, né? Então, tipo, sábado ou domingo, normalmente sábado é o dia do longão. No longão do Nunca Mais, eu coloco opção 1, se você está com tempo, correr 60 minutos, por exemplo. Se você não está com tanto tempo, correr 30 minutos. Eu ponho essa opção e funciona muito. Às vezes a galera manda lá no grupo, tipo, nossa, que bom que tinha a opção de 30. Porque ela por si só, pra ela seria assim, putz, se não dá pra eu fazer os 60, eu não vou fazer nada. Entendeu? Nossa, e aí ela se frustra. Vou te contar que você matou uma charada da pedagogia para adultos, né? Mas uma charada de processo, uma charada de tudo. Eu estava assistindo como eu disse, né? Estou dedicado nisso de repensar o programa e ver como fica mais eficiente. E é uma ferramenta, que a ferramenta é assim, se então. Então, se você tem 60 minutos, se você está com tempo, vai para esses 60 minutos. Se você está sem tempo, vai para esse de 30 minutos. E essa é uma ferramenta que abriu minha cabeça, viu? E você já está aplicando ela tem tempo aí, né? Então, se você está na condição X, então faça isso aqui. Se você está na condição Y, então faça isso aqui. Perfeito. Porque as pessoas, elas adoram, e eu falo elas, mas eu me incluo, acho que você também. Todo mundo. A gente adora dar check nas coisas, né, Samuca? Tipo, é agoniante, e principalmente numa planilha de treino, é agoniante você ver a planilha e no final da semana você olhar para ela e não ter todos os checks. Eu vou falar pra você que eu já conversei sobre isso com a minha psicóloga. Não porque eu passei por isso, assim. Eu tenho muito essa noção. Mas a minha psicóloga, ela já me contou de pacientes em corridas, em planilhas de triatlon, que geralmente são gigantescas, de o paciente chegar, né, ele falar assim, eu amo isso aqui, mas eu vou ter que parar porque me dá agonia o dia que eu tenho que marcar isso aqui no vermelhinho. Do tipo, não deu pra fazer. Do tipo, eu tava doente. Ou eu tive que viajar a trabalho. Você tem noção do tamanho da loucura? Olha como que a nossa cabeça funciona, entende? Então, assim, uma coisa que eu faço muito Nunca Mais é, primeiro, dar a opção. E eu sempre falo, a sua é minha aluna Nunca Mais também. A sua é minha mentorada, empreendedora, e ela é minha aluna Nunca Mais também. Ela é maravilhosa. E ela sabe, uma frase, né, Su, que eu sempre falo lá Nunca Mais, que é assim, eu levo pra minha vida isso. Toda vez que eu tentei ser perfeita, eu falhei. Toda vez que eu tentei ser perfeita, eu falhei. E então, toda vez que alguém lá Nunca Mais manda alguma coisa nesse sentido, eu estou triste porque hoje, sei lá, faleceu alguém. Juro, as pessoas chegam a esse ponto. Faleceu a irmã do meu marido e eu não consegui correr. Eu falo, pelo amor de Deus,
Faleceu. Que bom, né? Você tá Que bom. pensando corrida. Parece que existe um pouco de humanidade em você. Exato! Mas você entende a loucura, assim? Porque parece que a galera se motiva tanto ali no grupo, isso é muito legal, tudo, mas a gente tem que saber a hora de se respeitar, sabe? Então, tipo, agora mesmo, a galera pegando Covid. Ah, eu tô triste porque eu tô vendo vocês correndo, mandando foto aqui no grupo e eu não posso porque eu tô com Covid. Eu falo, gente, você tá com Covid. Seu corpo tá pedindo para que você fique quietinho, sabe? Então, assim, nossa, isso da opção e do tá tudo bem se você não consegue fazer tudo, eu acho que fideliza bastante, assim, as pessoas, sabe? E, de novo, é uma coisa que eu só falo porque eu passei por isso, porque eu tive essa dor, porque eu fui essa pessoa que sempre tentava ser perfeita em tudo e falhava. Ó, eu anotei aqui um grande erro, né, que as pessoas podem cometer é ir para esse mundo de criar um programa online e querer colocar muita coisa de uma vez. Anotei, check. Dei o check aqui num grande erro de aprendizado seu. Mas um Isso. grande acerto, eu vou marcar como esse direcionamento. Tem algumas linhas de andragogia, né, de ensino de adulto, que falam sobre trilhas de aprendizado, até que futuras universidades ou pós-graduações, todas vão ser assim, né? A pessoa entra, ela tem lá um perfil que ela está buscando, aí existe uma trilha diferente para cada pessoa. E é basicamente isso que você faz, nunca mais. Eu vou chamar aqui de direcionamentos, que auxilia, então, e aí tem opções, né? Para a pessoa sentir e não conseguir anotar a frase inteira, então eu vou pedir para você repetir toda vez que eu tentei, como que é? Que eu tentei ser perfeita, toda vez que eu tentei ser perfeita, eu falhei. É muito bom, né? A parte do perfeição não existe, né? Antes feito do que perfeito. Você sabe que eu Sensacional. sou maloqueira, né? Você sabe que eu gosto de rap, você sabe que eu sou maloqueira. Ontem mesmo falei que eu tava ouvindo rap. Tem uma música do Racionais que eu aprendi a cantar com 9 anos de idade, que eu não fazia ideia de. 9 anos de idade. Com 9 anos. 9 anos, Samuel. Eu tinha um primo que ele era bem maloqueirinho, assim, né? E ele me ensinava a cantar essas coisas e eu não sabia nem o que eu tava falando e eu cantava. Meu avô queria morrer. Mas tinha uma música do Racionais, tem uma música, né? Que daí agora eu ouço com consciência, sabendo exatamente o que significa. Mas ele fala assim, ó, procurada, viva ou morta, a perfeição. Ou seja, ela não existe. Né? Ele fala, procurada, viva ou morta, a perfeição. Ela não existe. Então, assim, eu desenganei de ser perfeita. Eu confesso que eu sou perfeccionista, acho que isso é um mega de um defeito, acho terrível. Acho que né, a gente procrastina por conta da tal da perfeição. Às vezes isso vem por conta de um medo, né? Igual galera que às vezes quer, sei lá, pôr a cara aqui, não consegue e procrastina. Fala que é porque tá buscando a perfeição, mas no fundo é um medo. Enfim, então esquecer a perfeição, fazer o que tem, e é isso. É isso. E aí, tudo vai se ajeitando no meio do caminho, né? Da forma que você Tudo. trouxe, ó. Fiz um desafio, depois não tinha uma continuidade. E aí decidi fazer outro desafio. Aí não tinha continuidade de novo, eu falei, bom, deixa eu resolver essa parada. Fui criar um negócio, pus um monte de coisa. E aí eu vi que um monte de coisa não ia dar certo. Para chegar na versão de hoje, você aceitou não começar perfeito. Aliás, nem se sentir 100% acabada, né? Tem isso, Até a hoje pessoa não quer ter um sinto. negócio fechadinho. Inclusive, só para a gente caminhar aqui para o encerramento, lá, sobre isso, né? Até hoje não está 100% acabado, mas no final do ano passado você teve umas ideias muito boas sobre os marcos de cada pessoa, quando ela cumpria, não sei se vai ser uma medalha, o que vai ser. Como que tá isso hoje? E a sua, eu já vou ler aqui. Não, vou ler agora da sua, porque tem a ver com isso. E Suelen Martins, ó. Essa busca pela perfeição é uma grande causadora das crises de ansiedade em geral da galera hoje em dia, porque naturalmente a vida está exigindo e a gente exige muito mais. Isso é libertador. Olha, Su, você tem toda a razão, viu? Se eu pegasse meus checklists aqui, falta tanta coisa, eu coloco, e eu já tive essa síndrome recente, uma síndrome de frustração, ansiedade, tipo, eu acordava achando que eu era super-homem, né? Eu punha coisas absurdas para o dia e não conseguia fazer, e me sentia mal depois, né? Pra não dizer um bosta, muitas vezes. E aí aquilo vai te consumindo. E aí hoje eu acho que eu tô bem ok, assim, pelo menos não tô mais
tendo insônia ou tendo ansiedade, assim, tipo, ai, meu Deus, meu Deus. Faz sentido. Vamos deixar Mas, inacabado e construindo, né? mas demora Libertador. mesmo. É saber que é um processo, assim. E que bom que não acaba, sabe? Porque quantos projetos eu já tive e eles acabaram porque não tinha mais o que fazer. Assim, sabe? Eu não sei Mas, se as pessoas já passaram por isso, mas eu de você olhar e falar, e aí, tá, mas para onde eu vou agora? E aí acaba. Então, ter um negócio inacabado é justamente o tesão do negócio, sabe? E isso serve para tudo, assim. Esses dias mesmo eu vi a Bettina Rudolph, que fala de finanças, tal, milionária, multimilionária, na verdade. E ela falava isso sobre, tipo, conquistar o primeiro milhão, né? E aí ela achava que, nossa, quando ela conquistasse o primeiro milhão, tudo na vida dela ia mudar. E ela falou, gente, a verdade é que nada mudou. A verdade é que eu continuo sofrendo por amor. A verdade é que eu continuo sem poder comprar saúde. Quando alguém da minha família fica doente, o máximo que eu posso fazer é, sim, oferecer condições melhores, mas eu não posso comprar a saúde. O estresse, a ansiedade continua a mesma coisa. Então ela falou que o dinheiro me deu foi conforto. com 1 Isso é milhão na inegável. conta, você não vai ganhar ânimo para sair para correr, né? Meu, que Você não ânimo que você ganha. tem. Você não ganha, não muda isso. Você fala, pô, tem 1 milhão na conta, depois, muita gente fala isso, né? Não, depois que eu resolver a minha vida financeira, aí sim eu vou me cuidar. Aí eu vou correr, aí eu vou pro CrossFit, aí eu vou realizar aquela empresa. E, na verdade, nada disso É vai isso. acontecer porque você está com dinheiro na sua conta. Vai acontecer porque você resolveu o que tinha que acontecer. Aí você resolveu levantar da cama, você resolveu mandar aquela mensagem, você resolveu conectar com aquela pessoa. Não dá para esperar ter, Hoje eu né? falei isso pra Su mais cedo. Eu falei isso pra Su mais cedo. A Su que tá aqui, minha namorada. Ela falou, eu tô aqui no meu trabalho e tudo. E a Su, ela tá nesse processo de decisão de ir pro digital, né? E construir o negócio dela no digital. Ela já tá bem adiantada, inclusive, ela já faz muitas coisas legais. E aí, eu falei pra ela assim, e ela me mandou uma foto no trabalho dela, né? E eu falei assim, é isso. É estar feliz onde você tá, para quando você perceber, você estiver onde você quer estar. Mas não vai ter mudado tanta coisa assim. Você vai estar mais feliz, mais leve, mais tal, mas Mas, a felicidade mas começa antes, né? e é louco, porque você acha, então, aí a Su pode estar projetando, né? Vocês trabalham junto com isso, mas, tipo, entrar no digital. Mas depois que ela entrar no digital, sei lá, que bater aí os marcos que ela tiver de resultados, de clientes, de vendas, do que for, vão aparecer novas coisas. Aí você vai estar querendo, pô, já tô no digital, já atingi isso, mas olha, eu queria tanto morar naquela casa. Aí você vai, né? Quem não tem essa percepção, né? Percepção, não, um autoconhecimento, alguma coisa assim, sempre vai estar na busca da próxima coisa. Então, assim, aceita que você sempre vai estar buscando o próximo nível, o próximo degrau, mesmo Isso é quando você bom. alcançar. Porque às vezes a gente coloca. E aí tem um negócio da frustração e da expectativa, né? Que é basicamente o desligamento dessas coisas. Que a gente fica ansioso ou se frustra muito, porque a gente acha que quando, por exemplo, ela criar o programa dela digital e dar certo, seja lá o que for dar certo, tudo vai estar resolvido. Não, mas vão vir novas coisas. Então, à medida que você saca isso, tipo, não, hoje eu tenho coisas que não estão resolvidas, mas quando eu resolver essas coisas, vão ter outras coisas que não vão estar resolvidas. E tá tudo bem, e é só a vida acontecendo, né? E as 24 horas do dia continuam, e você precisando melhorar enquanto ser humano todo dia, e assim a gente segue. Sensacional. É isso mesmo. É Lari, exatamente isso. a gente falou de tudo, mas muito pouco sobre marketing, porém eu acho que foi uma aula e lições muito mais valiosas do que se a gente falasse do anúncio que mais deu certo, né? E não ia ser tão bom assim. E uma baita lição para quem está indo para o digital. Eu vou ler aqui o comentário da Sui e pedir se você tem alguma coisa para a gente trazer para o fechamento. Ó. O nosso eletrocardiograma mostra isso. Altos e baixos por diferentes. É isso aí. Nada acaba, fluindo, contínuo. Keep going. Show. Quando para, acabou, morreu. É isso, Su. Muito legal ter você aqui. Já fiquei íntimo, né? Chamando de Sueli Martins. Agradeço demais
por você estar aqui colaborando e construindo essa conversa junto com a gente. Lari, como eu disse desde o começo, ela é uma pessoa que me inspira e que eu admiro desde que eu te conheci, Lari, lembra disso? E que seja só mais um ciclo que a gente está vendo nascer agora, né? Com as outras empresas, com o Camais, com esse, vamos chamar de versão 2022, com tudo que vem por aí. Legal, gostei desse, versão 2022. Deixa as redes sociais, então, para quem quiser saber sobre os projetos, sobre um Camais, tá em casa e uma mensagem. É isso, o meu tá aqui mesmo, Lari Gonzaga, mas lá falo mais de empreendedorismo. E o Camais é @umcamais, que a gente bateu 1K de seguidores. Vai fazer balão? Tempo. Já bateu. Mas fez balãozinho? Fizemos os balão, fizemos. Eu Vai lá não vi ver. isso. Eu não sei nem como faz esses balões. Um dia eu vou querer. Quando eu bater 20 mil seguidores. Um balãozão. Claro que tem que fazer. Porque tem o gás certo, né? Não tem o ar certo para o balão flutuar? Então, na verdade, não sim. Precisa. O gazélio. O gazélio faz ele, se você quiser segurar um cordão. Só que a gente fez segurando mesmo a letra, assim, sabe? Você chamou uma aluna que mora aqui em Rio Preto. Vocês foram tirar foto. Lembrei disso. Exatamente. E ela foi a primeira aluna. Ela foi uma das alunas que estavam naquele primeiro desafio em 2019 e ela continua até hoje. Nunca saiu. E aí eu fiz questão que fosse ela que segurasse os balões, assim. Foi bem legal. Então, e é isso, tá lá, 1K mais. E uma coisa bem legal é isso, né, Samuel? Assim, esse lance dos seguidores. A gente tem poucos seguidores. Só que a empresa já vai super bem nos bastidores, assim. Né? Tudo dentro do esperado. Então, isso é uma coisa que eu acho que as pessoas precisam entender, que seguidor não tem nada a ver. Não. O que importa é aluno. O que importa é aluno. É tipo isso. Não é tipo isso, não é isso, né? Então, é que você falou de ir lá ver, e eu falei, vai lá ver justamente para entender que o quanto... Eu acho que não tem 100 posts ainda. Acho que não tem 100 posts ainda no perfil. Deixando claro, é uma versão 2022, porque você ficou um tempão sem postar lá, né? Você estava resolvendo outras coisas, você tinha a academia que ela estava no processo de ser vendida, então, quer dizer, não dava cuidando disso com toda a atenção. Por isso que eu falo que a versão 2022... Tava em banho-maria, sabe? A versão 2022 você está muito dedicada e conquistando resultados, né? Tá tendo aí novos alunos, remodelando, pondo novidades. Parabéns por tudo que você faz, tudo que você fez. E vamos preparar para contar os próximos capítulos, hein? Eu quero ver 1000 pessoas correndo nunca mais. Imagina, 1000 pessoas. Nossa, vai ser maravilhoso. 1000 camisetinhas roxas. 1000 camisetinhas roxas. E falar dos eventos, que eu sei que você vai chamar todo mundo para ir em eventos, você vai lá correr na meia maratona do Rio, tô brincando, na São Silvestre. Não é minuto, você tá brincando, não, é verdade. Essa é na meia maratona? A gente vai, eu tô fazendo o calendário de todas as principais provas do Brasil, né? Porque tem um pessoal que quer correr, então eu pretendo estar em todas as principais, tipo a São Silvestre mesmo, já vi que é uma coisa que a galera quer demais, e enfim, as principais a gente vai estar assim. A Su falou uma corrida de 1K mais. A meta é essa. Eu já estou em contato com o pessoal daqui de Rio Preto que promove corrida e a ideia é a gente também ter um evento. Depois me avisa onde que vai ser aí as principais, porque eu tenho muita vontade. Tem umas corridas lá em Florianópolis, Volta à Ilha. Tem umas coisas que são maravilhosas. No Rio mesmo, né? Em Noronha, 21K de Noronha. Tem umas coisas meio... Essa já é nível Playboy, né? 21K. Só a passagem para Noronha já me deixa já me deixa cansado. Tipo, cara, será que vale tudo isso ir para aquela ilha? Vale. Tá tudo bem. Quem sabe, né? Ó, se cuida. Vamos arrastar o Samuel para quando a gente for correr o 20K Noronha, ele vai pelo menos para eu quero ver quero ver se a ilha vai permitir que entre um monte de gente de camiseta roxa lá. Essa eu quero ver. Isso é um desafio? É um desafio. Quero ver 1K mais de Noronha. Ó, muito feliz. Aproveita seu dia de menininha. A gente volta a falar dos treinos aí. Sou muito feliz que você está aqui. Fiquem com Deus. Beijo no coração. Tchau, tchau. Beijo, gente.